Eles vinham como o vento, sumiam como fumaça e deixavam um rastro de morte atrás de si. Eram mestres da guerra psicológica, da emboscada perfeita e do arco mortal disparado em plena velocidade. Não eram apenas soldados, eram o braço invisível do terror mongol. No episódio de hoje do Espada História, você vai descobrir quem foram os lendários Mangudai, os cavaleiros de elite que serviam diretamente sob o comando de Gengis Khan e que mudaram para sempre a forma de fazer guerra. No século XIII, o mundo presenciava o nascimento de um dos maiores impérios da história, o Império Mongol. Liderado por Gengis Khan, um estrategista impiedoso e visionário, os mongóis partiram das estepes da Ásia Central para conquistar terras que iam da China até a Europa Oriental. Em meio a essa máquina de guerra surgia uma unidade especial, os Mangudai. Eles não eram apenas arqueiros montados, eram a elite móvel de reconhecimento, ataque e manipulação tática do exército mongol. Atuavam em missões extremamente perigosas e complexas, e sua existência não era fruto do acaso. Os Mangudai nasceram da necessidade de controlar vastos territórios com exércitos pequenos, rápidos e letais. Em uma época em que os exércitos tradicionais confiavam em formações pesadas e lentas, os mongóis revolucionaram a guerra com mobilidade, estratégia e terror psicológico. E os Mangudai foram o coração dessa revolução silenciosa. Para se tornar um Mangudai, não bastava apenas saber cavalgar e atirar com arco. Esses guerreiros eram selecionados entre os soldados mais habilidosos e leais do exército mongol. Gengis Khan não confiava essa função a qualquer um. Os Mangudai precisavam dominar a arte da guerra e da ilusão. Desde jovens, os mongóis eram treinados para a vida nômade e o combate. Cavalgar por horas, dias ou até semanas era parte da rotina, e não em cavalos comuns. Os cavalos mongóis eram pequenos, mas extremamente resistentes. Montados desde a infância, esses guerreiros aprendiam a atirar com precisão absoluta enquanto cavalgavam em alta velocidade. Os Mangudai recebiam um treinamento diferenciado, aprendiam táticas de guerrilha, disfarce, emboscada, manipulação psicológica e estratégias de retirada. Sim, retirada, porque um dos seus maiores trunfos era a famosa fuga fingida, uma manobra em que simulavam pânico para atrair o inimigo a uma armadilha fatal. Viviam como qualquer outro membro da sociedade mongol, em tendas em constante movimento, carregando tudo o que tinham. Comiam carne seca, leite de égua fermentado e dependiam do ambiente para sobreviver. Mas quando entravam em ação, tornavam-se fantasmas nos campos de batalha. Rápidos, silenciosos e fatais. Os Mangudai não eram guerreiros comuns. Eles eram mestres de um estilo de combate que confundia e destruía exércitos inteiros. Sua principal arma? O arco composto mongol. Pequeno, curvado e extremamente potente. Era feito com madeira, chifre de animal e tendões, o que garantia força e flexibilidade. E o mais impressionante, os Mangudai conseguiam disparar com precisão enquanto cavalgavam em alta velocidade, até mesmo para trás durante uma retirada estratégica. Essa habilidade de atirar enquanto recuavam tornava os Mangudai praticamente impossíveis de serem perseguidos. Eles pareciam estar fugindo, mas estavam, na verdade, conduzindo o inimigo para a morte. Quando o oponente finalmente achava que estava vencendo, caía em uma emboscada. Era nesse momento que os Mangudai viravam e disparavam uma chuva de flechas devastadora. Além dos arcos, carregavam sabres curvos chamados cimitars ou espadas curtas, lanças leves e facas para combates mais próximos. Mas o combate corpo a corpo era o último recurso. A verdadeira força dos Mangudai estava na mobilidade, na velocidade e na guerra psicológica. Os cavalos eram parte da arma. Os Mangudai levavam vários cavalos em campanha, trocando-os constantemente para manter o ritmo acelerado por dias. E assim, com táticas que misturavam velocidade, emboscada e intimidação, eles dominavam os campos de batalha.
vencendo não apenas pela força, mas pelo terror e pela astúcia. Durante as campanhas de Gengis Khan, os Mangudai foram os olhos, os ouvidos e os dentes do Império Mongol. Eles participaram de algumas das batalhas mais lendárias da história, sempre com velocidade, precisão e crueldade estratégica. Na Batalha do Rio Cauca, em 1223, os Mangudai protagonizaram uma das mais audaciosas manobras de guerra já vistas. Enfrentando uma coalizão russo-cumana, os Mangudai fingiram uma retirada covarde. Durante dias recuaram deliberadamente, arrastando os inimigos para dentro do território mongol. Quando os russos estavam exaustos e espalhados, os mongóis viraram como uma armadilha viva e massacraram o exército inimigo. Foi um banho de sangue e um recado claro: os Mangudai não fugiam, eles caçavam. Na invasão da Pérsia, os Mangudai foram fundamentais na tomada das cidades do Império Corásmio. Eles atacavam de longe, sitiavam, incendiavam e quebravam a moral dos inimigos antes mesmo do combate direto. E quando finalmente invadiam as muralhas, os defensores já estavam rendidos pelo medo. Outro exemplo impressionante veio na campanha contra os chineses Jin. Ali, os Mangudai utilizaram uma combinação de sabotagem, espionagem e ataques noturnos para minar o moral das cidades fortificadas. Eles apareciam e desapareciam como fantasmas, tornando impossível prever de onde viria o próximo golpe. Essas não eram batalhas comuns, eram demonstrações de como o caos, quando bem conduzido, pode ser a arma mais mortal de um império. Com tanto mistério e poder em torno dos Mangudai, é natural que muitos mitos tenham surgido ao longo dos séculos. Um dos mais repetidos é o de que os Mangudai eram apenas uma tropa suicida. Essa ideia vem de registros chineses e persas que observaram suas manobras de retirada e emboscada como atitudes de desespero, o que na prática era o oposto, eram táticas friamente calculadas. Os Mangudai não eram suicidas. Eles eram estrategistas móveis, treinados para confundir, cercar e vencer com inteligência. Outro mito é o de que qualquer arqueiro montado mongol era automaticamente um Mangudai. Isso não é verdade. Os Mangudai eram uma elite dentro da elite. Embora todo guerreiro mongol tivesse excelência com arco e cavalo, o Mangudai era selecionado por suas habilidades táticas, agilidade em combate e lealdade absoluta aos generais, principalmente ao próprio Gengis Khan. Também há quem acredite que os Mangudai lutavam sozinhos de forma desorganizada. Na realidade, seu poder vinha justamente da disciplina e do trabalho em equipe. Cada ataque era ensaiado, coordenado e feito com um objetivo claro: desestabilizar e destruir. E por fim, existe o mito de que os Mangudai desapareceram com Gengis Khan. Mas, mesmo após sua morte, a tática Mangudai foi preservada por seus filhos e netos, sendo usada em campanhas na Europa, China e Oriente Médio. Os Mangudai deixaram de ser apenas guerreiros. Eles se tornaram um símbolo da guerra móvel e psicológica, um exemplo estudado até hoje por exércitos modernos. Com o passar do tempo, os Mangudai deixaram de ser mencionados como uma unidade ativa nos relatos das guerras mongóis. À medida que o império se fragmentava e novas dinastias tomavam o controle das regiões conquistadas, os Mangudai foram lentamente dissolvidos ou absorvidos por outras tropas locais. Mas o legado deles jamais se perdeu. Suas táticas de ataque relâmpago, emboscadas coordenadas e domínio absoluto do arco montado influenciaram profundamente a arte da guerra. Séculos depois, exércitos modernos ainda estudam o modo como os Mangudai desestabilizavam seus inimigos, vencendo batalhas antes mesmo que começassem. E o mais fascinante, o termo Mangudai passou a ser usado não apenas como referência histórica, mas também como símbolo de resiliência e pensamento estratégico. Em treinamentos militares de elite, especialmente nos Estados Unidos, Operação Mangudai se tornou o nome de exercícios extremos, criados para testar a mente, o
corpo e o espírito dos soldados, uma homenagem direta àqueles guerreiros que enfrentavam desertos, neves e muralhas com a mesma precisão. No fim das contas, os Mangudai foram mais do que cavaleiros velozes e arqueiros implacáveis. Eles representaram a ideia de que velocidade, disciplina e estratégia podem vencer a força bruta. O rugido dos cavalos pode ter silenciado há séculos, mas o nome Mangudai ainda ecoa, como uma lenda viva da guerra e da genialidade de Gengis Khan. E aí, você já conhecia os Mangudai? Poucos nomes na história carregam tanto peso quanto esses cavaleiros que transformaram o campo de batalha em um tabuleiro de pura estratégia. Eles provaram que não é a força bruta que decide a guerra, mas sim a mente afiada e o domínio da técnica. Se você curtiu mergulhar nesse capítulo feroz do Império Mongol, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Espada e História. Toda semana você descobre uma nova força militar que moldou o mundo de forma surpreendente. Aproveita e comenta aqui embaixo qual outro guerreiro lendário você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo episódio e lembre-se, a história não é feita apenas de reis e imperadores, mas de guerreiros que deixaram marcas eternas. Obrigado e até mais!